Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre inflação, o aumento generalizado de preços de produtos e serviços que diminui o poder de compra da moeda e, assim, empobrece a sociedade. Esta semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se disse surpreso com os índices inflacionários do último mês. Segundo dados oficiais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação acelerou 1,62% só em março. Trata-se da maior escalada do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde a implantação do Plano Real em 1994. Em outras palavras, é a maior elevação mensal de preços da economia brasileira nos últimos 28 anos. Além das consequências econômicas, a alta da inflação tem repercussão política e é provavelmente o maior obstáculo à reeleição do presidente da República. A oposição do quanto pior, melhor, aquela que mal consegue disfarçar sua alegria com as dificuldades enfrentadas pelo país, já tem a narrativa bem ensaiada, culpando o governo pela alta de preços. Todo dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal, de R$ 2,00 o quilo em 2018, por R$ 7,00 em 2021. Carne de segunda, agora R$ 45,00 o quilo. Não é caro, é Bolsocaro. Essa campanha panfletária é atribuída a um grupo de designers e de publicitários anônimos e foi divulgada de forma coordenada por políticos, celebridades e jornalistas ligados à esquerda em março de 2021. Por uma coincidência incrível, essa também foi a tônica do discurso de Lula na sua primeira coletiva de imprensa após a sua descondenação pelo STF. Vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar: eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. É uma coisa fantástica. Fantástica mesmo é a memória seletiva do Lula. Por maior que seja a inflação agora, em razão dos efeitos da pandemia e da guerra, ela já foi maior no seu próprio governo, 13,98% no acumulado de 12 meses em outubro de 2003. Sem falar no desgoverno Dilma, quando o aumento generalizado de preços também superou a casa dos 10%. A inflação de 2015, por exemplo, foi maior que a inflação de 2021. A diferença é que só no ano passado o Brasil gerou mais de 2.700.000 postos de trabalho com carteira assinada e no total o país contabilizou mais de 8 milhões de pessoas ocupadas. Já no governo Dilma, em 2015 e 2016, foram mais de 2.800.000 empregos formais extintos. Isso num cenário sem qualquer crise internacional, apenas em razão da incompetência e da corrupção dos petistas e dos seus aliados de ocasião. A real é que tudo que o PT entregou de bandeja com uma mão, ele arrancou à força com a outra depois de algum tempo, inclusive a picanha. Mas o ponto aqui é que a inflação atual, ao contrário da inflação da era petista, não é uma exclusividade da economia brasileira. Esse aumento generalizado de preços é um fenômeno global, causado pelos efeitos da paralisação econômica durante a pandemia e pela guerra em curso na Europa. Tanto a pandemia quanto a guerra geraram escassez e interromperam cadeias de produção, acarretando um aumento de preços generalizado. E os dois principais itens que estão puxando a inflação mundial são os preços da energia, especialmente os derivados de petróleo, e o preço dos alimentos. Até aquele especialista em despiora da economia escreveu ontem um artigo sobre esse tema na Folha de São Paulo. Aspas. Inflação mundial da comida é a maior em 32 anos. Disparada de preços de alimentos medida pela FAO é recorde. Diz o artigo, o preço de carnes, grãos, derivados de leite, óleos e açúcar não era tão alto faz pelo menos 32 anos, segundo as contas da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A inflação americana, da gasolina em particular, ajuda a derrubar a popularidade do presidente Joe Biden. Os preços para o consumidor americano aumentaram 8,5% em março, na comparação com março do ano passado, ritmo mais veloz em mais de 40 anos. A comida em casa aumentou 10%. E vejam só a coincidência, aqui no Brasil é a mesma coisa. No último mês, o maior aumento no IPCA se deu no preço dos transportes, 3%, com destaque para a gasolina, que subiu quase 7%.
Na sequência, vem o grupo de alimentos e bebidas, que subiu mais de 2,5%, ainda se recuperando das perdas em razão da crise hídrica que assolou a lavoura em 2021. Segundo a FAO, aquela entidade ligada à ONU, o preço dos alimentos no mundo aumentou 33% em um ano. Some-se a isso a retomada econômica pós-pandemia e o fato de que o barril de petróleo acumula alta de 35%, especialmente por causa da guerra, e você tem um fenômeno global de inflação. Portanto, quando você ouvir que o aumento dos preços é culpa do governo ou é culpa do presidente, saiba que isso é desinformação. Lula não passa de um demagogo desesperado, abanando aí a sua picanha imaginária para angariar a simpatia de um povo que empobreceu na mão de quem pregava o fique em casa, a economia a gente vê depois. E Lula é o criador da Dilma, a mãe da recessão. Ele não tem moral nenhuma para falar sobre desemprego e inflação. Até porque, em países governados e exaltados pela esquerda brasileira, a situação é muito pior. Para ficar nos dois exemplos mais óbvios, enquanto a inflação no Brasil fechou 2021 em 10%, a inflação na Argentina superou 50%. E a inflação na Venezuela atingiu inacreditáveis 680%. E por lá, nesses países, eles fazem exatamente o que o Lula quer fazer no Brasil: o controle até o congelamento de preços de itens essenciais, o que acaba gerando escassez e crises de desabastecimento. Mas qual a perspectiva da inflação aqui no país? Há 3 boas notícias nesse fronte. Primeiro, a redução ou a isenção de tributos sobre os combustíveis, o que tende a baratear o custo do gás, do diesel e da gasolina para o consumidor final. Segundo, o fim da crise hídrica, que provocará uma redução sensível na conta de energia elétrica e vai favorecer a produção agrícola, reduzindo a escassez de alimentos. E terceiro, a valorização da moeda nacional. Esse ano, dentre as 38 moedas monitoradas pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, o real foi aquela que mais se valorizou frente ao dólar. Ainda não é suficiente para recuperar o tombo da pandemia, que chegou aí a 30%, mas já é um alívio em termos de custos de importação de commodities e produtos. Considerando o programa bilionário de concessões de ativos de infraestrutura e o recorde de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores, a valorização do real tende a persistir. Todos esses fatores, associados a taxas mais altas de juros, contribuem para a desaceleração da inflação, mas o aumento de poder de compra do cidadão não será um processo rápido. E esse é o principal desafio de comunicação da campanha do presidente da República pela sua reeleição: explicar para uma sociedade empobrecida que a culpa pela escalada dos preços não se deve à sua política econômica. E demonstrar que, com a esquerda no poder, a situação já foi e provavelmente seria muito pior. De qualquer maneira, a inflação é, sem dúvida, o adversário mais poderoso de Bolsonaro nessas eleições. Por outro lado, os fatos são seus maiores aliados. É questão de saber transmiti-los à população, porque o outro lado fará o que for possível para desinformar. Super errado Bolsocaro, metendo a mão no seu bolso e custando caro, muito caro. Realização Jovem Pan News.